Veja o que ocorre ao colocar seu DNA sob um microscópio. Você pode extrair um pouco da sua boca? Apenas faça gargarejo com água salgada e misture isso com sabão e álcool. Você obterá uma massa pegajosa no topo. Isso é o DNA. A maior parte é sua, mas uma porção vem de bactérias que habitam sua boca. Com uma ampliação de 100 vezes, você verá essas cordas, que são o DNA enrolado, proteínas e detritos todos aglomerados. Porém, olhar para eles é quase inútil. Mesmo com um microscópio eletrônico de $1 milhão, você não consegue realmente ver o código genético que faz de você quem você é. Então, como você lê o DNA? DNA. Evidência de DNA. DNA. O segredo da sua família. Você não é bem-vindo. Doenças ainda não diagnosticadas. Viciando ou até mesmo causando cânceres. As pequenas peculiaridades que definem quem você é. Mas na vasta maioria da história humana, não conseguimos lê-lo. É completamente ilegível. Tudo isso ainda poderia ser impossível hoje se não fosse por um homem que consumiu muitas drogas e tropeçou em uma descoberta que desbloqueou o DNA para sempre. Além disso, ele era meio babaca. Como estudante de bioquímica nos anos 60 em Berkeley, Kary Mullis não estava interessado em ir às suas aulas. Ele estava muito ocupado tomando LSD, e muito disso. Mullis não se dedicava muito à universidade. Sua dissertação de doutorado estava cheia de piadas, e a comissão se recusou a aprová-la até que ele, citando, cortasse todas as coisas malucas. Porém, o LSD nutriu seu gênio excêntrico, inspirando todo tipo de ideias interessantes. Isso se infiltrou em sua ciência. Então, por exemplo, ele escreveu uma carta para a revista Nature que cronografou, citação, todo o universo do começo ao fim. E eles publicaram, o que é incrível. Ele tinha uns 22 anos, eles publicaram isso? Após se formar, Mullis vagabundeou por um tempo. Ele consegue um emprego em um laboratório de cardiologia, mas fica horrorizado com a quantidade de ratos sendo mortos. Então ele começa a escrever ficção. Ele consegue um emprego em uma padaria. Um dia ele está trabalhando nesta padaria e esse cara, Tom White, entra e descobre-se que Tom White trabalha nesta empresa. Uma startup de biotecnologia chamada Cetus. Eles começam a conversar e esse cara oferece a Mullis um emprego. White recomendou Mullis aos seus superiores, dizendo: "Contrate Mullis. Ele é um exímio químico sintético." Eu sabia que ele era um bom químico, pois havia sintetizado drogas alucinógenas em Berkeley. Cetus foi uma das pioneiras globais em biotecnologia. Fundada em 1971, um período emocionante quando os cientistas começavam a descobrir como manipular o DNA. Uma das descobertas mais importantes foi feita naquele ano, enquanto pesquisadores da Johns Hopkins estudavam o bacteriófago. O fago é um vírus que sequestra bactérias injetando seu DNA na célula. A bactéria é então forçada a criar cópias do fago até que ela exploda. Mas os pesquisadores notaram que algumas bactérias desenvolveram defesas que as tornam mais resistentes ao vírus. Suas moléculas defensivas examinariam o DNA do fago procurando uma sequência específica e, ao encontrar uma correspondência, cortariam o DNA, tornando-o inútil. Os cientistas chamaram essas moléculas de enzimas de restrição, que cortam o DNA em diferentes lugares, inclusive no DNA humano. Então, os pesquisadores extraíram as enzimas para criar uma caixa de ferramentas de tesouras nanoscópicas que permitiriam cortar o DNA à vontade. A Cetus desenvolvia biotecnologia para criar testes de DNA comerciais, permitindo que hospitais diagnosticassem doenças rapidamente. Mas naquela época, testes simples de DNA assim eram impossíveis. Digamos que você queira detectar a doença falciforme. Você poderia apenas olhar as células sanguíneas sob um microscópio, mas a Cetus queria provar que eles poderiam fazer isso com um teste genético. Para um desses, você começaria com uma amostra de DNA. Cada célula humana possui 23 pares de cromossomos. E se você ampliar a ponta do 11º cromossomo, encontrará o gene beta-globina.
Esta sequência de nucleotídeos de adenina, timina, guanina e citosina controla a forma das suas células vermelhas do sangue. E se você herdar um T em vez de um A aqui de ambos os seus pais, bem, você nasce com anemia falciforme. Mas nada disso é visível sob um microscópio. Então, como você verifica essas mutações de uma única letra em um DNA que tem mais de 6 bilhões de letras? Moles disse que isso era o equivalente a ler uma placa de carro na Interestadual 5 no escuro a partir de... a Lua. Mas felizmente havia uma maneira de fazer isso. O primeiro passo é separar o gene beta-globina do restante do DNA. Você pode usar enzimas de restrição na amostra para cortar o DNA em pequenos pedaços de diferentes comprimentos. E a mutação da célula falciforme estará em uma dessas fitas. Mas como isso ajuda? O DNA é carregado negativamente, então se você colocar sua amostra cortada em um material poroso como um gel, ao aplicar uma voltagem, os fragmentos de DNA fluirão do polo negativo para o positivo. Mas como todos têm comprimentos diferentes, pedaços menores de DNA navegarão pelos poros do gel mais rápido do que os maiores. Isso é chamado de eletroforese em gel, e permite que você separe o DNA por comprimento. Os resultados são consistentes o suficiente para que, após o DNA ser espalhado pelo gel, você possa ver onde as cadeias de diferentes comprimentos acabam. Perto do início, você verá cadeias de DNA que são de 10.000 pares de bases, seguidas por mais curtas, 3.000, 1.000 e assim por diante. E porque você usa enzimas de restrição específicas, você pode prever que a mutação da célula falciforme foi cortada em um segmento de 2.000 pares de bases, então está aqui. E agora que sabemos onde está o DNA-alvo, podemos passar para a etapa 2, verificar se nossa amostra realmente tem essa mutação ou não. Se você mergulhar a amostra em uma solução alcalina, ou aquecê-la a mais de 90 graus, as ligações de hidrogênio entre os nucleotídeos se romperão e o DNA se descompactará. Agora, as duas fitas poderão se parear com qualquer outro DNA compatível. As se pareiam apenas com Ts e Gs apenas com Cs. Você precisa de uma sequência complementar. Os cientistas poderiam se beneficiar sintetizando pequenos trechos de DNA em laboratório. Esses são chamados de sondas, que podem ser projetados para ter qualquer sequência específica. Então, se a mutação da célula falciforme é CTGTG, você pode criar uma sonda que tem a sequência complementar GACAC, que vai se ligar a ela. E porque o DNA normal deve ser CTGAG, sua sonda personalizada não será uma boa correspondência. Agora, o truque é tornar essas sondas sintéticas radioativas e adicioná-las. Depois de um tempo, as sondas irão se parear com o DNA ou continuar flutuando. Se você lavar a amostra, qualquer sonda não pareada será enxaguada. Então, o passo final é verificar a radioatividade da amostra. Com o sangue de célula falciforme, observa-se um sinal radioativo à direita. A sonda detectou e se fixou na mutação. No caso do sangue normal, não há sinal. Nenhuma das sondas se emparelhou, então deve não haver mutação. Há também este outro grande sinal em ambos os casos. Isso ocorre porque as sondas também se combinarão com outras partes do DNA, não apenas com a região da célula falciforme. É por isso que você precisa separar a mutação usando o gel primeiro. Essa técnica era conhecida como Southern Blot, e funcionava, mas havia um problema. Levava dias ou até semanas. Passo é difícil e cada passo é super ineficiente. A correspondência e o papel sensível ao rádio são ineficientes. E você tem esses técnicos tendo que trabalhar com coisas radioativas, e aconteceu de uma maneira tão lenta e pesada que não era comercialmente viável de forma alguma. Cetus queria um teste de DNA que pudesse ser feito em um dia em um único tubo de ensaio. E eles estavam perto. Eles criaram um método capaz de testar a doença falciforme em apenas 7 horas. Mas este novo teste sofreu de um problema diferente. O sinal estava muito fraco. Era difícil determinar se a amostra tinha a mutação da célula falciforme, pois quase não retornava resultados. Kary Mullis não trabalhou nesses testes de DNA avançados. Seu trabalho era fazer esses pequenos pedaços radioativos de DNA que seriam usados como sondas.
Ele nem estava fazendo a parte interessante, então ele estava apenas fazendo esses trechos. Esse é o trabalho dele, e é um trabalho lento, repetitivo e extremamente chato. Então, enquanto ele trabalha lá, talvez por estar entediado, né, ele fica insuportável. Ele é como uma pessoa realmente irritante. Ele não se dá bem com ninguém, arrumando brigas com recepcionistas, seguranças e colegas de trabalho. Ele também era um mulherengo. Então ele estava sempre dando em cima de pessoas, ao mesmo tempo em que era casado. Houve uma vez em que ele ameaçou trazer uma arma para o trabalho. De fato, não é alguém com quem você gostaria de trabalhar. Mas um dia, eles trouxeram essa nova máquina para o local de trabalho. Essa máquina basicamente poderia sintetizar esses trechos toda sozinha. Tá basicamente fazendo, sabe, um mês do trabalho dele em tipo um dia. Mulis, ele é tipo, agora eu tenho tempo livre e tenho muitos desses pequenos fragmentos de DNA com os quais posso brincar e descobrir, tipo, o que posso fazer com eles, e agora ele realmente não tem muito trabalho para fazer. E também as pessoas não gostam dele no trabalho. Então ele basicamente começa a passar os fins de semana no condado de Mendocino para apenas relaxar. Enquanto dirigia até sua cabana numa sexta-feira à noite na primavera de 1983, Mulis divagou. Ele pensou naquele novo teste de DNA e estava tentando pensar em uma maneira de consertá-lo. Então, um pensamento o atingiu. E se, em vez de inventar um telescópio mais poderoso para ler uma única placa de carro da Lua, ele simplesmente criasse mais daquela mesma placa? A mente dele acelerou. Mulis podia ver cadeias de DNA flutuando ao seu redor. Imagens azuis e rosas de moléculas elétricas se injetavam entre a montanha e meus olhos. Ele não estava sob efeito de LSD, mas sua mente até então havia aprendido como chegar lá. Ele podia sentar em uma molécula de DNA, assistindo as reações se desenrolarem. Toda a sequência de DNA ao redor da mutação da célula falciforme era conhecida. E porque Mulis conhecia uma fita por complementaridade, ele também conhecia a outra, então, se ele aquecesse o DNA e separasse as fitas, ele poderia projetar pequenos pedaços de DNA que se pareariam com ambas as fitas em qualquer lugar na sequência. Esses seriam seus iniciadores. Então, Mulis poderia usar algo chamado DNA polimerase. É uma proteína especial que se liga a locais, onde os iniciadores estão pareados com o DNA original. A polimerase basicamente pega nucleotídeos flutuantes e estende o iniciador. O iniciador é construído como um par complementar perfeito para a fita de DNA a qual se liga. Isso cria uma cópia idêntica da dupla hélice inicial. A polimerase existe em todas as células de todos os seres vivos. É responsável pela replicação do DNA durante a divisão celular. Mas ela só irá construir um prímer em uma direção. É como uma via de sentido único. Cada cadeia de DNA inicia com uma molécula de fosfato. Isso se chama extremidade 5'. Esse fosfato está ligado a uma molécula de açúcar chamada desoxirribose, que contém um dos 4 nucleotídeos. A desoxirribose também se liga ao próximo fosfato, repetindo esse padrão. Mas a última molécula de desoxirribose não tem outro fosfato conectado, então termina com um grupo OH. Esta é a extremidade 3, nossa saída de rua. A extremidade 3' de uma fita de DNA sempre se conecta à extremidade 5' da outra fita. A segunda fita de DNA sempre aponta para o outro lado. E a DNA polimerase precisa de um grupo OH para anexar o próximo nucleotídeo, então ela sempre constrói na extremidade 3'. Mas isso não era uma limitação, era uma vantagem. E Mulis sabia exatamente como usar isso. Ele poderia criar 2 iniciadores que se ligariam ao DNA antes da mutação da célula falciforme, cada um em uma fita diferente, apontando um para o outro. Se ele adicionasse polimerase e nucleotídeos extras, teria que estender os iniciadores em direção à mutação da célula falciforme. Isso criaria 2 segmentos de DNA separados, ambos com a mutação. Quilômetros depois, ele teve outra eureka. Ele poderia apenas repetir esses 3 passos de novo. Descompactar o DNA, emparelhar os iniciadores e usar a polimerase para estendê-los. Agora ele tinha 4 sequências de DNA com a mutação.
E ele poderia fazer isso 8, e depois 32, 64, e ele percebeu que se repetisse essa reação em cadeia 30 vezes, ele teria mais de 1 bilhão de cópias desse segmento específico de DNA, todos com a mutação da célula falciforme. Ele poderia cobrir toda a Terra com cópias idênticas da placa de identificação. Se ele projetasse diferentes iniciadores, poderia alterar o comprimento da seção de DNA replicada. Isso não funcionou apenas para a mutação da célula falciforme. Conhecendo a sequência de qualquer segmento de DNA, seja humano, vegetal ou bacteriano, é possível fazer cópias exatas dessa parte. E as cópias iriam crescer, exponencialmente como uma reação em cadeia nuclear. Mullis havia inventado uma fotocopiadora de DNA. Ele o chamou de reação em cadeia da polimerase, ou PCR para abreviar. Imediatamente, ele parou o carro e rabiscou sua ideia no verso de um recibo de gasolina. PCR consumiu seus pensamentos pelo resto do fim de semana. Foi difícil para mim dormir com bombas de DNA explodindo em meu cérebro. E se eu nunca tivesse tomado LSD? Eu teria inventado a PCR? Eu não sei, eu duvido. Duvido muito disso. Manhã, você irrompe no escritório da Satis Corporation e apresenta a sua ideia. Ele é tipo, basicamente, olha, ei, eu inventei uma máquina de xerox de DNA. Tipo, nós estamos trabalhando tão duro para ler essa coisa tão pequena. E se fizéssemos 1 bilhão de cópias disso? Seria muito mais fácil. Mullis apresentou sua ideia em um seminário da empresa, mas as pessoas saíram antes dele terminar. Muitos deles são céticos. Eles já ouviram ele apresentar ideias absurdas antes. A outra coisa é que eles acharam isso muito simples. Isso tinha que ter sido tentado antes e não pode possivelmente funcionar. Embora possa haver motivos para não fazer dessa forma, Mullis estava determinado. Em setembro de 1983, ele iniciou seu primeiro experimento, buscando replicar um fragmento de 400 pares de base do DNA humano. Depois meses de tentativas, ele não conseguiu fazer o PCR funcionar. O DNA humano era muito complexo. Então ele focou seus esforços em um fragmento menor de DNA bacteriano, com apenas 25 pares de bases. Por meses, ele separou as fitas, anexou os iniciadores, adicionou a polimerase, na esperança de amplificar aquela pequena seção de DNA bacteriano. No verão de 1984, Mullis acreditava ter conseguido uma prova incontestável de que a PCR funcionava. Porém, outros na Cetus não se convenceram. O trabalho dele era descuidado. Ele não tinha controle nem repetia seus experimentos. Tom White e Norman Arnheim, colegas na Cetus, afirmaram que somente Carey acreditava que os dados apresentados por ele comprovavam o que alegava. Cientistas independentes olhando para os dados hoje chegariam à mesma conclusão. Mullis ficou ofendido com esses comentários. Ele discutia constantemente com seus colegas sobre esses resultados, e até começou uma briga de socos em um determinado momento. Ele perdia credibilidade rapidamente, e todos queriam sua saída. Mas White argumentou que a PCR tinha potencial, então Mullis recebeu um período probatório de 1 ano para provar que a PCR poderia funcionar. Mas ele não faria isso sozinho. White, Arnheim e Henry Ehrlich designaram outros técnicos para desenvolver a PCR junto com Mullis, e a partir daí, este grupo de cientistas trabalhou horas extras para tornar a PCR uma realidade. E na primavera de 1985, após meses de tentativas e erros meticulosos, o grupo finalmente conseguiu. Eles tinham a prova definitiva de que a PCR era possível. Com isso, o novo método de diagnóstico de anemia falciforme deles funcionou como um encanto e poderia ser feito em menos de 10 horas. Mas a PCR ainda era apenas um conceito com um enorme problema. Em cada ciclo, era preciso elevar a temperatura a 95 graus Celsius para descompactar o DNA. Depois, baixá-la para cerca de 30 graus Celsius para os iniciadores se emparelharem e a polimerase estendê-los, repetindo esse processo ao aquecer novamente a 95 graus Celsius. O problema era que a polimerase seria destruída quando aquecida. Foi extraída da bactéria E. coli, e E. coli só pode sobreviver até cerca de 50 graus Celsius. Então, você teria que ficar lá
e adicionar mais polimerase manualmente toda vez que você ciclava a temperatura, e isso era caro e demorado. Para analisar um pedaço de DNA, é necessário repetir esse ciclo cerca de 30 vezes. E toda vez que você tem que parar, você tem que adicionar mais polimerase. Isso estava apenas atrapalhando a visão e a eficácia. Isso era como, sim, estava adicionando mais tempo. Estava adicionando mais dificuldade ao processo. Mas acontece que uma solução vinha borbulhando em segundo plano por mais de 20 anos. Em 1964, o microbiologista Tom Brock visitava o Parque Nacional de Yellowstone. Ele nunca havia estado lá antes, mas quando chegou às fontes termais ferventes, imediatamente as cores vivas da água amarela e laranja chamaram sua atenção. Essas cores são bactérias. Ninguém pensou que algo poderia viver a mais de 60 graus Celsius. Esse professor, Thomas Brock, esse microbiologista, ele era como não. Acredito que não apenas coisas podem viver nessa temperatura, mas também acima de 100 graus Celsius. Eu acho que coisas podem viver em água fervente. Brock montou um laboratório ao lado de uma das fontes e pediu ao seu aluno de graduação, Hudson Freeze, para acompanhá-lo. Quer dizer, eu nem era velho o suficiente para beber. E então? Nós íamos até a fonte, coletávamos as amostras e as trazíamos de volta para o laboratório para análise. Então, todos os dias, durante cerca de 3 ou 4 dias, eu entrava e pegava esse tubo, um tubo de ensaio comum, e eu fazia assim e dava uma batidinha só para ver se havia algo crescendo lá dentro. Não vi nada. Sabe que isso nunca vai funcionar. Terceiro dia, nada. Quarto dia, olha isso. Há algo pequeno no fundo. Então eu peguei o tubo e o agitei. E desta vez havia essa coisa que estava se movendo assim. E eu pensei, isso é interessante. Então eu peguei uma pequena pipeta, peguei uma pequena gota, coloquei-a sob um microscópio. Ainda fico arrepiado, vou te dizer. Eu ainda fico arrepiado. Olhei para aquilo e vi vermes se arrastando por toda parte. Eu pensei, meu Deus, eu sou a primeira pessoa no mundo que já viu isso. Havia um estudante de pós-graduação no laboratório, e então esse estudante de pós-graduação disse: bem, acho que devemos chamar isso de Hudsoniae friesiensis. Quer dizer, você tem um ótimo nome. E Tom disse, não, você não pode nomeá-lo após uma pessoa. Vamos chamar isso de termos aquáticos. E o estudante de pós-graduação e eu nos olhamos, água quente? Isso não é muito criativo, cara. Então, isso significava que se um organismo fosse viver lá fora, ele teria que ter todas as suas enzimas essenciais, adaptadas, vivendo naquela temperatura. Então estava claro que a água fervente não vai derrubar esses caras. Mas nós pensamos que não tinha aplicações. Brock e Hudson publicaram suas descobertas e armazenaram uma cultura de TAC na coleção de cultura de tipo americano, um banco de dados que preserva amostras microbianas. 16 anos depois, na primavera de 1985, Kary Mullis esbarrou na descoberta deles. Ele estava procurando por uma polimerase que poderia sobreviver ao alto calor do PCR. E ele a encontrou. Por sugestão dele, o grupo isolou a polimerase da TAC e a testou em um teste PCR. Os resultados foram impressionantes. David Gelfand, o cientista da Acidez que purificou a nova polimerase, disse: funcionou como um encanto. Funcionou melhor do que tudo que já fantasiamos. O santo graal foi alcançado. A TAC não apenas sobreviveu, mas prosperou na alta temperatura da PCR. Estes são os resultados com o antigo E, colipolimerase. Ele amplificou o DNA da célula falciforme, mas também muito do DNA de fundo, resultando em uma bagunça. Isso acontece porque os iniciadores podem se ligar ao DNA mesmo sem uma combinação perfeita. Eles só precisam de uma temperatura suficientemente baixa, senão a alta energia cinética os descola. Mas com a TAC, você nunca precisou baixar a temperatura abaixo de 50 graus, então os iniciadores praticamente só se ligariam à sua região-alvo.
Esses foram os resultados com o ataque. Isso eliminou completamente todo o ruído de fundo. Você poderia meio que configurá-lo e esquecê-lo e voltar, 30 ciclos depois, algumas horas depois e... De repente você tem 1 bilhão da coisa que estava procurando. O PCR funcionou sem esforço. Eles poderiam amplificar qualquer pedaço de DNA, não importando o tamanho da amostra. A Cetus percebeu que tinha uma mina de ouro, mas outras empresas como PerkinElmer e Kodak estavam começando a pegar a ideia deles. Se alguém mencionasse o conceito de PCR brevemente em seu artigo, a Cetus perderia os direitos sobre a patente. Eles foram forçados a tornar isso público rapidamente. O grupo PCR instou Mullis a publicar um artigo solo primeiro, já que PCR era sua ideia, mas Mullis procrastinou. Temendo perder o crédito pelo PCR, o restante do grupo foi obrigado a publicar um artigo sobre sua própria pesquisa de PCR. O primeiro artigo sobre PCR, publicado na revista Science em dezembro de 1985, listou Mullis como o quarto autor. Ele ficou furioso. Quando ele finalmente preparou seu próprio artigo, nenhuma revista respeitável o queria. Ele disse que a Nature não o chamou. Eu não era um dos bons velhos. A Science também rejeitou isso. Ele alegou que o grupo PCR roubou seu trabalho. Meu Deus, eles vão se safar com o truque deles. Porém, o grupo se empenhou em dar o devido reconhecimento a Mullis. Ele se tornou o rosto da PCR após dar uma palestra em um simpósio de microbiologia em 1986. Mas já era tarde demais. Pouco tempo depois, ainda movido pela sua raiva pelo grupo, Mullis deixou a Cetus. Porém, o trabalho com PCR prosseguiu sem ele. E depois que eles surgem com novas máquinas de PCR que fazem todo o trabalho para você. Essas máquinas estão agora em praticamente todos os laboratórios que trabalham com DNA, em qualquer lugar. O PCR foi um enorme sucesso. O teste de reação em cadeia de Holly Murray. PCR. Fotocopiadora de DNA. Ele tem suas células restantes de câncer de sangue que outros testes não conseguem detectar. Todos estavam usando, desde a clonagem de DNA e vacinas até a detecção de câncer e vírus da imunodeficiência humana. A PCR salvava vidas. Ela abriu completamente tudo. Revolucionou tudo. PCR. Poderia amplificar a menor amostra de DNA. Isso impulsionou a ciência forense. Um homem do Texas deve ser libertado da prisão porque novas evidências de DNA não o ligam ao crime. Centenas de pessoas inocentes foram libertadas e milhares de criminosos capturados. Famílias separadas pela guerra poderiam ser reunidas. Usamos PCR o tempo todo. O tempo todo. Todo mundo em nosso instituto. Cientistas até tentaram usar PCR em DNA antigo de insetos fossilizados em âmbar. Soa familiar? Como completamente dominou tanto o nosso mundo? E bem no centro dessa tomada, Kary Mullis. Mullis, um surfista, um cientista, que provou que a ciência pode ser divertida. O inventor mundialmente renomado da reação em cadeia da polimerase. O que te inspirou a inventar isso? Não foram as pessoas, foram as drogas. Drogas, quer dizer, experiência com drogas. Em 1993, Mullis foi premiado com o Prêmio Japão e o Prêmio Nobel de Química por sua invenção do método de reação em cadeia da polimerase. Embora não existisse sem seus colegas, Mullis fez do PCR a sua história e apenas a sua história. Havia muitas pessoas que diziam, ele é um verdadeiro caçador de fama, como se ele não nos desse nenhum crédito. Eu inventei o PCR depois. Eu inventei o PCR. Agora é como se eles tivessem comprado a versão dele da história, onde ele fez isso sozinho, enquanto havia muitas pessoas na Cetus Corp que ajudaram ele. Como Ehrlich comentou, reescrever a história era mais importante do que escrever artigos. Ele aparentemente viu o PCR como um caminho para a fama. Ele deixou a Cetus e, pelo que eu pude perceber, realmente parou de ser um cientista. Quando percebi que tinha em mãos o que me tornava famoso, pois... Naquela noite, eu sabia que ganharia um prêmio Nobel por isso.
Ele usou sua publicidade para impulsionar suas visões excêntricas. Ele falou sobre ver guaxinins brilhantes e ser abduzido por alienígenas. Ele andava por aí dizendo coisas do tipo loucas e chocantes. Desconfie do seu semelhante. Somos um pequeno grupo arrogante de macacos nus. Ele escreveu este livro chamado Dançando Nu no Campo da Mente, cuja descrição no livro é incrível. É do Washington Post e é como o cara mais estranho a já ganhar o prêmio Nobel em Química. Ele apenas fazia coisas estranhas. Você me viu comendo aquelas folhas? Isso é uma droga? Ele foi uma testemunha especialista no julgamento de O.J. Simpson. Ele começou uma empresa onde ele faria PCR de DNA de celebridades famosas mortas, como Marilyn Monroe. E então ele faria, pequenas bugigangas delas e as venderia. Mas nem todas as suas ideias eram tão inofensivas. Ele não acreditava no aquecimento global. Ele não acreditava no buraco na camada de ozônio. Ele não acreditava que o vírus da imunodeficiência humana causava AIDS. HIV não é mortal. Não existe algo chamado AIDS. No início dos anos 2000, o negacionismo do HIV estava em alta na África do Sul, que lutava contra uma devastadora epidemia de AIDS. O que estamos enfrentando é uma catástrofe indescritível. O presidente Thabo Mbeki estava sob influência dos negacionistas da AIDS. HIV causa AIDS? Como um vírus causa uma síndrome? Ele não consegue. Ele até convidou o ganhador do Nobel, Kary Mullis, para opinar sobre o tema. Sob a liderança de Mbeki, o governo se recusou a fornecer tratamento adequado aos afetados. E mais de 330 mil pessoas morreram. Kary Mullis faleceu em agosto de 2019 aos 74 anos, devido a complicações de pneumonia. Contudo, o legado do PCR permanece. Apenas um ano depois, o método de PCR teve seu uso mais significativo até então, ajudando a manter bilhões de pessoas seguras durante a pandemia de coronavírus. Você sente que ele é um bom contador de histórias, mas também sente que ele é um cara muito escorregadio. Ele não é o tipo de pessoa com quem você gostaria de conviver. Ele tinha uma espécie de, uma mente brilhante. Ele não estava sendo forçado, era brincadeira imaginativa. Ele tinha brincadeiras imaginativas, era assim. Ele tinha até alguns trechos e queria saber o que poderia fazer com eles. E pra mim, ele inventou a solução e então, surgiu um enorme campo de problemas pra se encaixar. Mas talvez a verdadeira lição da história de Mullis seja sobre automação. Quer dizer, ele descobriu o PCR em parte porque seu trabalho do dia a dia foi assumido por uma máquina. E este é um ponto bastante importante, porque todos nós talvez estejamos encarando o futuro, onde as máquinas assumem nossos trabalhos, especialmente agora com o aumento da inteligência artificial e modelos gerativos. E isso é bastante assustador. Mas também pode nos forçar a criar ideias maiores e mais criativas, assim como fez com Kary Mullis. A automação pode abrir nossas mentes para avanços e descobertas que podem mudar o mundo.